Bruna, Bolsonaro mais uma vez tendo que se justificar em relação à gestão do país na questão de meio ambiente e da floresta amazônica. O tom que o presidente adota é o tom correto? Veja, o tom que deve ser adotado daqui por diante é sempre um tom de que o Brasil é exemplo em legislação ambiental e é exemplo em conservação e preservação dos seus biomas. Quando a gente fala da Amazônia, da região amazônica, a gente está falando em termos de biogeografia, de várias regiões diferentes. A gente tem cerrado na Amazônia, a gente tem a floresta úmida, a gente tem 30% mais ou menos ali, 30%, se não me engano, são esses dados da bacia hidrográfica, é a chamada área úmida. E na área úmida a gente tem terra encharcada. Veja, são condições que não é ali que ocorrem de fato as queimadas, tá? E muito menos o desmatamento. Você tem regiões de cerrado, você tem regiões próximas às metrópoles, porque também na Amazônia a gente tem, além dos 9 idiomas, a gente tem metrópole lá dentro da região amazônica, tem cidades importantes. A Amazônia, ela abarca mais de 4 estados, né? Então, nesse sentido, quando o Bolsonaro convida os estrangeiros a virem conhecer a Amazônia, é importante que ele faça isso, porque as pessoas falam muito da Amazônia como se fosse uma floresta e não uma grande região que abriga florestas, cidades e uma biogeografia que compõem paisagens distintas, né? Alguns desses ambientes são aqueles mais propícios a queimadas, mas ainda assim, todo tipo de queimada está muito ligado a desmatamento ilegal. E não é verdade, podem repetir isso, a exaustão. E será mentira também a exaustão, que o governo Bolsonaro foi negligente quanto ao controle das queimadas. Isso não é verdade. O Ricardo Salles se empenhou justamente em combater desmatamento ilegal e deixou esse legado para o seu substituto, tá? Então, o Bolsonaro, ele adota um tom que poderia ser, inclusive, ainda mais incisivo. Evidentemente, como ele não está em nenhum encontro com globalistas querendo dizer como é que ele tem que gerir a Amazônia, talvez ele tenha adotado um tom mais simpático, né? Porque está ali nos Emirados Árabes, lugar onde interessa fazer negócios, privilegiar ali em vez da China, etc. Tem uma série de razões pelas quais ele adotou um discurso brando, mas a gente nós brasileiros, temos a responsabilidade de conhecer a Amazônia para não cairmos em narrativa de quinta categoria ditada por estrangeiros que têm interesses em diminuir a nossa capacidade de conhecer e proteger a própria floresta que está dentro do nosso território, e a gente está falando de 60% aí, né? Porque outros países também têm aí essa floresta. Nós temos essa responsabilidade e o Bolsonaro representa a responsabilidade dos brasileiros. Então, eu acho que é uma obrigação falar nesse tom, em nome não só da soberania do território, como destacou o Constantino, mas de todos os pesquisadores, de todos os cientistas, de todos dos geógrafos que têm cada vez mais estudado a região da Amazônia para entender como mantê-la e como tirar dela o melhor que ela pode oferecer ao país.